Seja bem-vindo ao canal Aprendiz de Crocheteiras. Eu sou Bruna Spijac e se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui no canal e ative o sininho de notificações para ficar por dentro das novidades que eu publico toda semana. Eu tenho um Instagram que é bem bacana, eu publico outros tipos de conteúdo lá, mas sempre ligado ao mundo feito à mão, @BrunaSpijac. Agora vamos conferir a lista de materiais e o passo a passo dessa peça. Para fazer a Eco Bag Tangerina, você vai precisar de um novelo do fio Anne 500 na cor 4131, agulha para crochê número 3 mm e tesoura. Um novelo do fio Anne 500 rende até 3 Eco Bags como esta, e esta Eco Bag suporta em média 700 gramas. Você também pode tecer com qualquer fio, siga as orientações da videoaula. Para dar início à Eco Bag, você vai tecer o total de 4 correntinhas. Para fazer a bolsa, eu não oriento fazer o anel mágico, porque conforme você for usando ou carregando peso, o anel mágico tende a abrir um pouco. Então nós vamos iniciar fazendo o nozinho do crochê que não conta como corrente, e a partir dele eu vou tecer 4 correntes, 1, 2, 3 e 4. Feito as 4 correntinhas, eu insiro no primeiro pontinho, ou seja, na primeira corrente, e faço ponto baixíssimo. Agora, eu vou tecer o total de 15 pontos altos dentro deste anel. Então, eu subo 3 correntinhas para iniciar o primeiro ponto alto, dou a laçada e dentro desse espaço eu vou tecer mais 14 pontos altos. Então, nós vamos ter o total de 15 pontos altos na primeira carreira. Finalizada a primeira carreira com 15 pontos altos, eu insiro pegando na terceira correntinha, faço ponto baixíssimo e agora eu vou trabalhar 2 pontinhos altos para cada ponto de base. Então, nós vamos ter o total de 30 pontos. Subo 3 correntinhas, que já contam como primeiro ponto, dou a laçada, insiro novamente dentro do mesmo pontinho e faço um ponto alto. Para o ponto seguinte, vou fazer 2 pontos altos, 1 e 2. Para o ponto seguinte, 2 pontos altos, 1 e 2. Então, se antes nós tínhamos 15 pontos altos, para a segunda carreira vamos ter o total de 30 pontos altos. Finalizada a segunda carreira, contendo 30 pontos altos, eu insiro pegando na terceira correntinha, puxo e puxo, faço ponto baixíssimo e agora vamos para a terceira carreira. Na terceira carreira, eu vou aumentar mais 15 pontos. Então, se aqui nós temos 30 pontos, eu vou ter agora o total de 45 pontos. E como é que eu vou fazer isso? No primeiro pontinho, eu vou tecer 3 correntinhas que contam como primeiro ponto alto. Dou a laçada e no ponto de base seguinte, eu vou fazer 2 pontos, 1 e 2. No ponto seguinte, eu faço apenas 1 e no ponto ao lado eu vou fazer 2. Então, nós vamos alternar da seguinte forma, 1, 2, 1, 2, até completar toda a carreira, tendo o total de 45 pontos. Finalizada a terceira carreira com 45 pontos, eu insiro pegando na terceira correntinha, faço ponto baixíssimo e agora para a quarta carreira eu vou acrescentar mais 15 pontos altos. Então, nós vamos ter o total de 60 pontos altos e eu vou trabalhar da seguinte forma. Faço 3 correntinhas para começar o primeiro ponto alto, dou a laçada e no ponto seguinte eu vou fazer um ponto alto. Então, aqui eu tenho um pontinho alto para cada ponto de base. Dou a laçada, no ponto seguinte eu vou fazer 2 pontos altos, 1 e 2. Então, a sequência de pontos vai ser um sozinho e 2 juntos. Então, 1, 1, 2, 1, 1, 2. Vamos repetir aqui. Eu faço um sozinho, vou para o próximo ponto, faço um ponto sozinho e no ponto seguinte eu vou fazer 2, 1 e 2. Então, nós vamos trabalhar dessa forma e vamos ter o total de 60 pontos para a quarta carreira.
Finalizada a quarta carreira, com 60 pontos altos, eu insiro na terceira correntinha, faço ponto baixíssimo e agora eu vou trabalhar as próximas carreiras com um ponto argola. Então, eu vou iniciar com 4 correntinhas, sendo a primeira corrente para o ponto baixo e as 3 correntinhas para o ponto argola. Pulo um pontinho de base e no segundo eu faço ponto baixo. Faço 3 correntinhas, novamente pulo um ponto de base, no ponto seguinte eu faço ponto baixo. 3 correntinhas, pulo um ponto de base e no ponto seguinte ponto baixo. Para finalizar essa carreira, eu vou fazer uma correntinha, vou dar a laçada, vou inserir lá no início onde eu fiz as 4 correntinhas, então eu pego lá no pontinho de baixo e faço meio ponto alto. Pronto. Vejam só que a minha agulha, ela vai lá para cima. Se eu encerrasse com ponto baixíssimo, eu teria que caminhar com pontos baixíssimos até chegar aqui no centro da argola. Agora, nós vamos aumentar o número de correntes. Então, se aqui eu trabalhei 3 correntinhas, agora eu vou aumentar para 5. Então, a primeira argola, ela vai ser tecida com 5 correntinhas, sendo que a primeira corrente equivale à altura do ponto baixo. Eu pego aqui, nesse espaço da argola seguinte e faço ponto baixo. Faço 4 correntinhas e faço ponto baixo. Faço 4 correntinhas e faço ponto baixo. Para finalizar a carreira, faço 2 correntinhas, dou a laçada, insiro pegando lá no meio ponto alto que eu fiz na carreira anterior e faço meio ponto alto. Bom, agora nós vamos tecer 5 correntinhas para cada argola. Então, nessa primeira corrente, eu vou tecer 6 correntinhas. Lembrando que a primeira equivale à altura de um ponto baixo. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Insiro e faço ponto baixo. E o restante das correntes vão ser feitas com apenas 5 correntinhas. Insiro e faço ponto baixo. Então, são 5 correntinhas para cada argola. Insiro e faço ponto baixo. Nós vamos trabalhar toda a carreira desta forma. Para finalizar a carreira, eu vou fazer, então, 2 correntinhas, vou dar a laçada, vou inserir dentro desse espaço onde eu fiz o meio ponto alto e vou fazer um ponto alto. Por que eu faço um ponto alto aqui? Porque o ponto alto equivale a 3 correntes. Então, eu faço 2 mais um ponto alto, nós vamos ter a agulha lá em cima da argola. Na carreira anterior, eu fiz meio ponto alto, porque o meio ponto alto equivale também a 2 correntes. Então, se eu tenho a argola de 4, eu faço 2 correntinhas mais meio ponto alto e fecha a altura de 4 correntinhas. Bom, agora eu vou tecer mais 24 carreiras, sendo cada argola com 5 correntinhas. É normal que no início ele fique com um pouquinho de babado, mas conforme você for tecendo as carreiras de argola sem aumento no número de correntes, sempre mantendo 5 correntinhas, ele vai fechando o trabalho. E aqui eu teci o total de 25 carreiras, contendo 5 correntes cada argola. Vejam que aqui nós temos a base, com 3 correntinhas na primeira carreira de argola, 4 correntinhas na segunda carreira de argola e a partir da terceira eu fiz 5 correntinhas na carreira de argola. Então, de 5 correntinhas, nós vamos fazer 25 carreiras de argolas, contendo 5 correntes cada uma. Neste momento, você deve pensar que a bolsa vai ficar bem pequena, mas este ponto de argolas, ele possui uma certa elasticidade. Então, quando você colocar um peso aqui, a sua bolsa vai ceder. Por isso que eu optei por fazer apenas 25 carreiras. Antes de dar início à alça, eu vou fazer uma carreira de ponto alto para reforçar essa parte aqui das argolas. Então, aqui aonde eu finalizei, eu vou subir 3 correntinhas para iniciar o primeiro ponto alto e vou fazer mais um pontinho. Então, aqui nós temos 2. O terceiro ponto eu vou fazer para finalizar, então não é nesse momento. Dou a laçada sem correntinha de separação, vou para a próxima argola e aqui eu teço 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Novamente, dou a laçada, vou para a próxima argola
e faço 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Novamente dou a laçada, vou para a próxima argola e vejam que eu não faço correntinha entre um bloquinho de 3 pontos e outro. Então, nós vamos trabalhar dessa forma até completar toda a carreira. Então, aqui eu fiz 3 pontinhos altos para cada ponto, lembrando que não há separação por correntinhas de um bloquinho de 3 para outro bloquinho de 3. Lembra que no início eu fiz apenas 2 pontos? Então, venho aqui, ó, insiro e faço o terceiro ponto. Pronto. É que se eu fizer 3 pontinhos, iniciando do centro, ele vai ficar torto, por isso eu faço o último pontinho aqui. Insiro na terceira correntinha, puxo e puxo. E agora eu vou fazer 2 carreiras de ponto alto. Se eu tenho 90 pontos de base, eu vou ter 90 pontos para a próxima carreira e 90 pontos para a última carreira de ponto alto. Então, nós vamos tecer mais 2 carreirinhas de ponto alto sem aumento, sendo um pontinho alto para cada ponto de base. Lembrando que a cada carreira eu tenho que subir 3 correntinhas para iniciar o primeiro ponto e no ponto seguinte eu faço ponto alto. Então, vamos tecer aqui 2 carreiras, sendo um pontinho alto para cada ponto de base. Bom, pessoal, e aqui nós temos 3 carreiras com 90 pontos altos. Nós vamos fazer uma alça para a parte da frente e uma alça para a parte de trás. Então, vamos fazer uma continha aqui. Eu tenho um total de 90 pontos. Então, eu vou dividir por 2, porque é a parte da frente mais a parte de trás. E aí, nós vamos ter 45 pontos para a parte da frente e 45 pontos para a parte de trás. Então, vamos supor que aqui seja a parte da frente. Eu vou reservar aí 12 pontinhos para um lado, 12 pontinhos para o outro e aqui eu vou reservar 21 pontinhos. Se eu somar tudo isso aqui, eu vou chegar a 45 pontos, certo? Então, eu vou fazer esse mesmo esquema para a parte da frente e para a parte de trás. Vamos lá. Aqui eu já reservei, então, ó, 45 pontinhos para a parte da frente e para a parte de trás e eu marquei com marcador alfinete, tá? Então, eu já conferi a quantidade de pontos, tá tudo certinho. Agora, vamos fazer a alça. E aqui eu vou subir 3 correntinhas e vou fazer mais 11 pontos. Então, nós vamos ter o total de 12 pontos altos. Vejam que aqui eu teci 12 pontinhos, que é essa parte aqui. Pulei 21 pontos, então marquei com marcador 21 pontos e vou tecer mais 12 pontos até chegar aqui no alfinete marcador. E a soma de todos esses pontinhos de base resultam em 45 pontos. Bom, como eu quero uma alça um pouquinho maior, ao invés de eu tecer 21 correntes, que é exatamente o número de pontos que eu pulei, eu vou tecer aí 30 correntes e vou fazer de uma forma bem soltinha, vou tecer de uma maneira bem solta. Então, vamos lá, fazendo correntinha de uma maneira bem solta. Então, aqui eu fiz 30 correntinhas. Se você quiser uma alça menor, você pode tecer menos correntinhas. Se você quiser uma alça maior, mais correntes. Lembrando que o número mínimo de correntes é 21, para compensar os pontos que nós pulamos aqui na parte de baixo. Então, o tamanho dela vai ser mais ou menos esse aqui. Agora, para finalizar essa etapa, eu dou a laçada, vou no ponto seguinte, faço ponto alto e volto tecendo 12 pontos altos. 1, 2 e vou contando. 11 e 12. Pronto, terminei a parte da frente ou a parte de trás, tão pouco importa, porque ambas vão ser iguais. E agora eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz aqui do outro lado. Então, vamos lá. Para o outro lado, eu vou tecer novamente 12 pontos. Então, dou a laçada, não pulo nenhum pontinho de base, teço os 12 pontos, teço as 30 correntinhas e mais 12 pontos. Então, a mesma coisa que eu fiz do outro lado, eu vou reproduzir deste lado. Finalizado os 12 pontos, eu vou fazer aqui 30 correntinhas. Feito as 30 correntinhas, eu vou pular então 21 pontos, já marquei aqui, e vou dar sequência aos 12 pontos altos
para finalizar essa etapa da alça. Vejam que aqui nós já temos o formato da alça e agora, pessoal, é muito simples. Eu vou encerrar com um ponto baixíssimo, pegando na terceira correntinha, e nós vamos fazer 2 carreiras de ponto alto, trabalhando um pontinho para cada ponto e um pontinho alto para cada correntinha de base. Então, subo 3 correntinhas, dou a laçada e faço um pontinho para cada ponto. Lembrando que agora não são mais 90 pontos, porque ao invés de eu ter tecido 21 correntes, para a alça eu teci 30, então aumentou a quantidade de pontos, tá? E agora eu vou fazer um pontinho alto pegando em cada corrente. Então eu dou a laçada, insiro pegando na correntinha e faço ponto alto. Nessa etapa, eu não vou poder trabalhar pegando nessa abertura. Eu tenho que inserir a agulha na corrente e tecer um pontinho alto para cada correntinha de base. Aqui eu finalizei as 2 carreiras. Caso você queira uma alcinha mais fina, é só tecer apenas uma carreira. Uma alcinha mais grossa que essa, faça mais uma. Ao invés de fazer 2, faça 3. Para finalizar, eu vou tecer um pontinho baixíssimo para cada ponto de base, porque o ponto baixíssimo ele tende a reter um pouquinho a elasticidade do crochê. Então eu vou fazer uma correntinha para iniciar e para cada ponto de base eu vou fazer um ponto baixíssimo. Esse pontinho ele é bem importante aqui na etapa final para que a sua alça não ceda tanto durante o uso. Para finalizar, eu insiro lá na primeira correntinha, puxo e puxo, venho com a tesoura, corto o fio e arremato. Pronto, agora é só esconder esse fiozinho por entre os pontos e aqui nós temos a eco bag pronta. Para dar aquele toque especial à peça, eu apliquei a minha etiqueta personalizada. Eu vou deixar na descrição da videoaula o contato para que você possa adquirir etiquetas como essa. Viu que fácil? Faça sua peça, publique em suas redes sociais e marque #Aprendiz de Crocheteiras. E claro, se você puder, compartilhe esse vídeo com os amigos, com as amigas, enfim, para que o canal cresça. Um beijo e até a próxima!